Quero cumprimentá-los, aos nossos amigos e irmãos, com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para a vossa meditação, porque nós sabemos que a cada dia que vivemos, a palavra do Senhor, ela se cumpre em nossa vida. Estamos vivendo no século XXI, a geração da modernidade, a geração da liberdade, do meu prazer, em que muitas pessoas esqueceram de viver, de praticar a palavra do Senhor. E quero deixar-vos uma palavra que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça ao partir, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Muitas pessoas não estão mais reverenciando, levando a sério o ato, a convicção, a fé, a certeza e a perseverança naquilo que nós aprendemos. Paulo registrou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Portanto, quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Qual foi a sua promessa? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que vieste ao mundo, morreste na cruz do Calvário, desse a sua vida por mim, por nós, padeceste fome, sede, frio, sentiste as calamidades, as dificuldades desta vida, deste mundo em que nós vivemos, sacrificando a sua própria vida por amor a uma humanidade, por amor a uma sociedade que outrora nos diz a Bíblia que não o recebeu. Que as mesmas palavras, as mesmas pessoas que o aplaudiam, que o acompanhavam, o que o seguiam em seus cortejos, em sua obra ministerial, em sua obra missionária, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, Jericó, as mesmas pessoas agora gritam: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. A visão que vimos, o comportamento na psicologia do ser, do cidadão, das pessoas naquela época, é porque não estavam vivendo ou vivenciando o presente daquele exato momento, as palavras de Deus se cumprindo aos decorrer dos dias da vida de Jesus na face da terra. As mesmas pessoas que o aplaudiam agora queriam vê-lo morto, queriam que o crucificassem. Meus amados irmãos, quantas pessoas nos dias de hoje, na geração que estamos vivendo, estão, na verdade, crucificando, ao invés de crucificar a sua carne, o seu prazer, a concupiscência deste mundo, está trocando Jesus por Barrabás, está trocando Jesus pelo bem-estar, pela prosperidade, trocando Jesus pelo meu prazer, pela mordomia, pela liberdade de convivência com as coisas deste mundo.
Jesus disse na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu, disse: tomai e comei este meu corpo que é partido por vós. Quero fazer-vos uma reflexão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Judas o entregou, na noite em que Judas o beijou a sua face, entregando a Caifás, e dizendo este, a qual eu o beijar a face, é ele. Quantas pessoas não têm valorizado aquilo que o Senhor Deus o havia prometido? Quantas pessoas desviaram a sua visão, a sua atenção para as promessas de Deus, para aquilo que o Senhor o havia prometido para as nossas vidas nos dias de hoje? Meus amados e queridos irmãos, podemos ver, contemplar, que nós não andamos pelas nossas próprias vistas, mas sim caminhamos pela fé. Agora o próprio Jesus, sendo julgado, condenado à morte de cruz, se entregando por nós. Hoje, que eu quero voltar e chamar a sua atenção, é quando você entra na igreja e você chega perante a mesa do Senhor, em que é ministrado o ato de cerimônia, um ato de santa ceia em memorial a Cristo, porque hoje muitas pessoas, no mundo que vivemos, existem tantas datas universais comemorativas, como os dias dos pais, como os dias das mães, como os dias dos namorados, como os dias dos finados, que na época, nos dia 2 de novembro, é um dia universal, é um feriado mundial, para as pessoas comemorarem em memória daquele do seu antepassado que está ali, que às vezes nem se tem mais o resto mortais, mas ali vai chorar por ele, vai ali colocar uma flor, vai ali se lamentar por ele. Neste dia, ele volta em memorial aos seus antepassados. Mas você tem feito isso em memorial a Cristo? Será que você tem entrado na igreja, na presença do Senhor que fez os céus e a terra? Como diz o salmista: ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seríamos de nós? Você tem abrido os teus olhos, estado atento os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E em memorial a Cristo, você tem voltado a fazer uma reflexão, uma retrospectiva do seu sofrimento e morte de cruz por amor às nossas vidas. Muitas pessoas hoje têm preferido crucificar o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo, trocar o Espírito Santo, trocar o culto da igreja, um culto de abençoado, um culto que você vai para adorar, um culto que você vai cultuar, um culto que você está ali para adorar somente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas na geração esta que estamos vivendo, as pessoas, ao invés de estar na igreja, estão trocando o compromisso e muitas vezes trazendo em memorial o seu passado para o presente de hoje, as concupiscências da carne para o presente de hoje. E nós devemos observar a palavra do Senhor, palavra esta que muito chama a nossa atenção, porque a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós aprendemos a história de um homem por nome Nicodemos, que acompanhava, observava Jesus de longe, mas sabendo no fundo íntimo do seu coração que Jesus realmente era o Filho de Deus. E Nicodemos, agora, uma certa madrugada, resolve ter com Jesus, resolve falar com o mestre: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse:
é necessário nascer de novo. Sociedade, geração essa que cresce, desenvolve a ciência, a tecnologia, a modernidade, a facilidade de tantas e outras coisas que estão surgindo em cada dia de hoje. Eu louvo a Deus, porque o Senhor Deus tem uma palavra para o teu coração.